Amém? Vamos abrir em Malaquias capítulo 3, verso 18. Malaquias, você acha Mateus, volta uma ou duas páginas, ou duas folhas da sua Bíblia. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, segundo está na Bíblia. Capítulo de número 3, verso de número 18. Amém? Assim declara a palavra. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Pode se sentar aqui. O profeta Malaquias foi levantado pelo Senhor para trazer a palavra do Senhor num tempo onde a nação, o povo de Deus, eles estavam mais voltados com a sua vida cotidiana do que com a sua vida com o Senhor. Eles estavam mais preocupados em conquistar as coisas terrenas do que conquistar as coisas espirituais. Então o Senhor levanta Malaquias nesse tempo onde os sacrifícios, as ofertas que eram levadas ao Senhor para culto a Deus eram as piores possíveis. Eram animais coxos, enfermos, animais roubados. Então o povo estava vivendo uma falsa adoração, uma falsa devoção ao Senhor Todo-Poderoso. É um tempo onde o próprio templo ele estava abandonado, porque o povo estava mais preocupado em construir as suas casas e moradias do que preocupado com as coisas do Senhor. Então não é muito diferente dos nossos dias. Nós vemos dias onde há uma preocupação do homem em conquistar as coisas deste tempo. Não há nada errado em querer conquistar, entenda bem, mas o erro está entre fazer disso a primazia da vida em detrimento à vida com Deus. Porque nós podemos planejar, nós podemos traçar planos e projetos para a nossa vida, para conquistar coisas, para termos uma vida nesse tempo, digamos assim, melhor ou menos difícil. Porém, nós não podemos perder a vida com Deus, porque nessa vida tudo vai passar. Nós não sabemos o dia nem a hora em que vai findar o nosso fôlego de vida. Também não sabemos o dia e a hora do arrebatamento da igreja. Então as coisas desse tempo elas vão se passar de alguma forma, mas a vida eterna, ela é eterna, ela não se finda. E para ter direito a essa vida é necessário ter vida com Deus. É necessário ter comunhão com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois bem, queridos, todo esse livro ele é uma exortação do Senhor. E o capítulo 3, o finalzinho dele, o capítulo 4, o Senhor começa a falar acerca de um tempo vindouro. Ele começa a falar de uma restauração que viria. Ele começa a apontar para a vinda do Messias, a saber, o Senhor Jesus. E quando nós lemos aqui no verso de número 18, ele está dizendo, olha, vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Há uma diferença. Muitas das vezes se observa a prosperidade alheia, e isso começa a mexer ou abalar a fé de alguns. A palavra do Senhor fala de um homem chamado Asaf, Salmo 73. Ele era um levita do Senhor.
um homem separado por Deus para ser alguém que ministraria o louvor na casa do Senhor. Uma função, uma incumbência maravilhosa. Deus o capacitou para isso, para o louvor e adoração do seu nome. E ele serviu o Senhor no templo, era um levita. E os levitas, eles eram separados para Deus. Eles não tiveram possessão de terra na divisão das terras, porque o Senhor diz assim, a herança deles sou eu, eles são meus, exclusivos. Então eles serviam ao Senhor no templo. Deus é quem sustentava eles, Deus é quem provinha na vida deles. Porém esse homem, de uma unção, de uma graça de Deus sobre a vida dele, ele começa a observar a prosperidade alheia. Ele começa a fazer comparações entre o que o ímpio tinha e o que ele não tinha, e o que ele tinha. E ele observou que a impiedade, aqueles que não serviam ao Senhor, tinham vida melhor que a dele. Comiam do bom, do melhor, tinham melhores casas, melhores roupas. E isso começa a mexer na mente, no coração de Asaf, meus irmãos. Alguém separado por Deus. E ele começa a achar que, na mente dele, que Deus não estava contemplando a necessidade dele. Ele tinha necessidade, todos nós temos, mas ele começa a comparar as coisas que a impiedade tinha versus aquilo que ele tinha, que Deus dava para ele. E ele narra algo muito tremendo. Ele diz assim: quando eu pensava no meu coração sobre essas coisas, eu contemplava, eu analisava, eu entrei na casa do Senhor. Aí ele disse assim: até que eu entrei na casa de Deus, no templo de Deus, e vi a diferença entre o justo e o ímpio. Pois bem, como a palavra fala de justo e ímpio, precisamos entender isso. O que é ímpio? É todo aquele que não serve a Deus, é chamado de ímpio na palavra. O que é o justo? É porque ele é bonzinho? Não, o justo é aquele que é justificado por Deus. De que forma? Pelo sangue de Jesus, o justo que morreu por todos os injustos, todos os pecadores. Quando o homem reconhece a Jesus como Senhor e Salvador, há sobre ele uma justiça divina, ou seja, Deus o justifica. Por quê? Porque Deus olha para o homem e vê o homem pecador, porque todos pecaram, instituídos estão da glória de Deus, não há um justo sequer. Mas quando esse homem professa o Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus, que é o sacrifício perfeito, está sobre este homem. Então Deus olha e vê que ele foi justificado pelo sangue do Filho dele, não porque ele é bonzinho, mas porque há uma justiça de Deus sobre ele. Pois bem, queridos irmãos, então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem ao Senhor. Há um grande perigo quando nós estamos comparando coisas do mundo versus a nossa vida. Tudo que temos é o Senhor que tem nos dado. Ele nos deu a vida, como Ele dá para o ímpio também. Ele nos dá a saúde, como Ele dá para o ímpio. Ele permite a enfermidade, como Ele permite na vida do ímpio. O Senhor é o Deus da provisão na sua vida e na minha vida. O problema é que quando o homem começa a comparar a prosperidade ímpia versus a vida dele, que não está, digamos, entre aspas, tão próspera como ele imagina, ele começa a ter problemas na vida dele. Ele começa a caminhar numa linha tênue do espiritual para o carnal, o terreno, e ele começa a se desviar do propósito do Senhor. Então Malaquias, o Senhor coloca na boca desse assim: ó nação, outras vezes vocês vão ver. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: vocês estão achando que vocês estão abandonados? Vocês estão achando que eu não estou olhando para vocês? Vocês estão achando que eu não cuido de vocês? O Senhor está dizendo, ó, outra vez, ou seja, porque o Senhor já havia feito no passado, como em nossas vidas. Se nós pararmos aqui para analisar hoje, aqui nessa noite, nós vamos lembrar de coisas que o Senhor já fez anteriormente por nós, de coisas que nós até imaginávamos que não havia escape, não havia saída, não havia solução, mas o Senhor veio com o socorro, veio com a porta, veio com a solução, com o escape. O Senhor operou na nossa vida. Então Ele está dizendo aqui, ó, outra vez, ou seja, eu já fiz,
estou fazendo e ainda vou fazer na sua vida. O que Ele requer é que nós estejamos na presença dEle, meus irmãos. Há uma diferença entre os que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus, meus irmãos. E essa diferença, ela é nesse tempo, e é uma diferença que faz toda a diferença, que é no tempo eterno. Quando o homem, a partir desta vida, ele vai encontrar com Deus, seja ele ímpio, seja ele justo, seja ele servo do Senhor, seja não, todos irão passar diante do tribunal do Senhor. A palavra diz que todo joelho se prostrará, mesmo que seja para reconhecer que Ele é Deus, mas que não há tempo mais de arrependimento, queridos irmãos. O Senhor, em Gênesis capítulo 6, Ele dá uma olhadinha para a terra, e a palavra diz que Ele viu que a maldade se multiplicou sobremaneira. A iniquidade se multiplicou de uma forma que o Senhor, Ele assentou no coração dele em destruir todas as coisas. Ele disse assim: eu vou destruir tudo, porque o homem, ele é mau, ele é vil. O homem se desviou daquilo que eu tenho como propósito para a vida dele. O homem é como se o Senhor dissesse assim: o homem me abandonou e está seguindo outras coisas, como hoje, por exemplo, o homem abandona Deus. Deus, para a maioria das pessoas, é alguém que está nos céus, é bom, é amor, mas o homem não quer um compromisso com esse Deus de amor. Ele quer um compromisso com aquilo que esse Deus de amor pode lhe propiciar, pode lhe dar uma cura, uma porta, uma restauração. Deus faz o impossível. Então, muitos dos homens atuais, do homem moderno, digamos assim, ele quer algo de Deus, ele quer o impossível de Deus, mas ele não quer o compromisso de servir ao Senhor, de adorar o Senhor, de estar na casa do Senhor, de bendizer o Senhor, de ter aquele íntimo relacionamento. Ele quer Deus, mas ele quer Deus para uma necessidade sua temporária. Mas o que o Senhor tem para dar para você, para mim e para todo homem que o deseja, que o quer de fato, além dessa vida, a presença dEle, é a eternidade com Ele, aquilo que será maravilhoso naquele grande dia, aquilo, meus irmãos, que o olho não viu, aquilo que não chegou ao ouvido do homem, nem o coração, é aquilo que Deus já reservou para todos aqueles que servem a Ele, meus queridos irmãos. Então o Senhor olha e vê Noé, em meio a tanta destruição, o Senhor encontra o justo Noé, e o Senhor fala assim: Noé, constrói uma arca. Nessa arca você vai entrar na arca, sua esposa, seus filhos e as mulheres dos seus filhos, as esposas, porque eu vou trazer um dilúvio, eu vou trazer águas sobre a terra, não ficará nada. O Senhor trouxe um juízo. Então, naquele tempo, em meio a todas as impiedades e injustiças que havia, o Senhor encontra um justo, chamado Noé. E Noé ouve a voz do Senhor. Ele ouve e o Senhor diz para ele: Senhor, você vai construir uma arca. Essa arca vai salvar você, sua família, que eu vou trazer um juízo. E Noé trabalhou naquilo. Noé ouviu a voz do Senhor. Noé construiu aquela arca. A arca foi aquilo que Deus projetou para salvar Noé e a família dele. Jesus é o que o Senhor Deus projetou para salvar você, a mim e toda a humanidade que o aceita e o reconhece como único e suficiente Salvador. É o projeto de Deus, porque há um juízo, meus irmãos. Há um juízo estabelecido sobre o mundo, sobre toda a terra, e ele vai acontecer. Mas aquele que tem Jesus, que é a arca de Deus, será salvo da condenação eterna e viverá eternamente com ele, meus irmãos. E ele trabalhou um tempo na construção. Foi fácil para ele? Claro que não. Certamente aonde ele habitava, as pessoas não entendiam o que ele estava fazendo. Todo dia Noé ia trabalhar na construção daquela arca, e alguém olhava e dizia assim: esse velho é caduco, para que isso? Inundação, nem choveu ainda, como que é isso? E começava a zombar da fé. Às vezes o homem, porque ele não tem o Espírito Santo, ele ainda não entendeu o Senhor, ele acha que o fato de você subir ao templo, dedicar sua vida a Deus, orar, jejuar, ler Bíblia, cultuar,
ele acha que você está perdendo a sua vida. Ele acha que tem outras coisas que você pode fazer nessa vida, mas você está construindo a sua arca. Você ouviu a voz do Senhor, o chamado do Senhor na sua vida, e você começa a trabalhar em construção daquilo que Deus colocou na sua mão, porque você entende que o Senhor te chamou e tem algo muito maior na sua vida do que qualquer coisa desse tempo presente, queridos irmãos. E a palavra diz que veio o dilúvio, quando ninguém esperava. Como Jesus fala nos dias de Noé, comiam, bebiam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. Não é como hoje, comem, bebem, festejam, vivem a vida, passeiam, fazem de tudo dessa vida, mas vai vir um juízo. E nesse dia, quando vier, estaremos preparados? Estamos, na verdade, já preparados para isso? Essa é a grande verdade. Porque para nós, como igreja, nós não estamos esperando um juízo final, nós estamos esperando um arrebatamento. E esse pode vir a qualquer segundo da nossa vida, ou o findar do fôlego de vida nosso, porque nós temos um tempo de existência. Deus já determinou o tempo na sua vida e na minha vida, e esse tempo Ele vai se inspirar, e se inspirando esse tempo, nós encontraremos Ele, queridos irmãos. Nós encontraremos o Senhor, conforme adoramos o Senhor aqui, breve verei. É rápido, é não abrir e fechar de olhos, não piscar de olhos, veremos o Senhor, meus irmãos, e estaremos com Ele eternamente. Veio o juízo, toda aquela impiedade padeceu. Então Deus é ruim? Não, Deus é bom, Deus é amor, porque todos viram Noé. Creio eu que se alguém vendo Noé naquela labuta, naquela obra que Deus colocou na mão dele, se voltasse para o Deus de Noé, certamente Deus o livraria da condenação. Porque Deus, meus irmãos, não rejeita ninguém que chega diante dele. O Senhor não lança fora ninguém que chega diante dele. Todos que se achegam diante do Senhor, o Senhor não lança fora. Antes o Senhor toma para si, Ele sara as feridas, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele coloca o Espírito Santo na vida da pessoa, Ele dá os dons, dá um talento, Ele cuida, Ele é Senhor, meus irmãos, da sua vida e da minha vida. Outra vez vereis a diferença. Quando o Senhor tira Israel lá do Egito, depois de mais de 400 anos vivendo no Egito, um período até, entre aspas, bom, enquanto José estava vivo, mas depois que ele morreu, se levanta um faraó que subjugou o povo, escravidão, chicote, fazia deles escravos para a construção de pirâmides, cidades faraônicas, meus irmãos. E o povo estava debaixo de uma promessa. Qual era a promessa? O Senhor vai enviar um libertador, que vai nos tirar daqui e vai nos levar para uma terra, porque é uma promessa que Ele fez a Abraão, o pai da nação hebreia. E o Senhor tira eles de lá. O Senhor manda Moisés diante de Faraó. Não era o Moisés que estava lá, mas era o Senhor usando Moisés para a glória do nome dele. Deus operou maravilhas, prodígios lá naquele lugar. E o Faraó, depois das 10 pragas, ele permite que o povo saia. Mais de 2 milhões de pessoas saíram daquele dia do Egito, caminhando em direção a Canaã, a terra prometida, terra que emana leite e mel. Pois bem, e eles chegaram diante do mar, e Faraó se revoltou e resolveu mandar matá-los. Ele junta o seu exército e vai ao encontro do povo de Deus que está à beira do mar. E quando o povo veio de longe, viu que o Faraó estava vindo com seus cavaleiros, não havia escape para eles, o mar na frente, o exército de Faraó atrás, não tem como fugir, era morte, meus irmãos. Então Moisés vai falar com o Senhor, e o Senhor fala assim: Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche, pega a sua vara, estende ela sobre o mar,
E Moisés deu a ordem ao povo, e o Senhor abriu o mar, e eles atravessaram a pés enxutos até chegar do outro lado. Quando passou o último hebreu do outro lado, o exército de Faraó já vinha tentando passar pelo mesmo caminho que Deus abriu para o povo dele. Quando passou o último hebreu, o Senhor fechou o mar sobre o exército de Faraó e matou todos. Deixa eu te falar uma coisa: o caminho que Deus te abriu, você vai passar, mas o adversário não vai passar, ele não vai te alcançar. O Senhor é o guarda que cuida da sua vida e da minha vida todos os dias, queridos irmãos. A diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O livro de Jó é um grande exemplo também. Jó, temente ao Senhor, servia ao Senhor. Meus irmãos, que Deus abençoou a vida dele, prosperou a vida dele na terra, digamos assim. Tinha posses, tinha muitos bens, 10 filhos, mas o Senhor permitiu que o adversário tocasse em todos os bens que ele tinha, porque o adversário disse para Deus o seguinte: ele te serve porque você abençoa ele, ele te serve porque você dá prosperidade na vida dele. Mas o Senhor disse assim: pode tocar em tudo que ele tem, mas na vida dele você não toca, porque a vida dele me pertence. E ele tocou, matou os 10 filhos, tomou tudo que ele tinha, perdeu tudo no único dia. E no segundo dia de novo, o adversário vem, permissão de Deus, e ele é acometido de uma enfermidade. Os amigos até tentavam consolar Jó, a princípio, mas depois já começaram a achar que Jó estava errado. A própria mulher não entendia o que estava acontecendo. As pessoas nunca vão entender algumas coisas que acontecem na nossa vida, porque a nossa vida está na mão de Deus, está com o Senhor. A sua vida e a minha vida está na mão do Senhor, não na mão de homens, não na mão de governantes, não na mão do adversário. Ela está na mão do Senhor. Ele tem o controle da sua vida e da minha vida, queridos irmãos. E lá no final, capítulo 42 do livro de Jó, a palavra diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Então, outra vez, você verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, em dias em que surjam situações das quais nós estamos vivenciando ou passando por elas, situações difíceis, as aflições desse tempo presente, lembremos dessa palavra. Outra vez nós veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o justo e o ímpio, porque Deus cuida, Deus vela por ti e por mim todos os dias. O melhor do Senhor há de vir na sua vida e na minha vida, se nós perseverarmos até o fim, como escrito está em Apocalipse. Aquele que perseverar até o fim será salvo. As aflições desse mundo não se comparam à glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Você pode dar um glória a Deus? Deus é bom. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Vamos bendizer o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém?